Vamos juntos. Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, somos muito gratos por cuidar de nós. Gratidão, papai, pelas pedrinhas eleitas que estão chegando. Gratidão, papai. Nos dá entendimento. Sim. Nos dá sabedoria mais e mais, para que possamos acolhê-las, cuidar delas, protegê-las, orientá-las, exortá-las e caminhar com elas o caminho da justiça. Somos muito gratos, papai. Ó, papai, abençoa cada irmãozinho, cada irmãzinha, cada família. Pedimos, papai, que desde agora, que tu esteja preparando a viagem de cada irmãozinho, que nada possa atrapalhar, papai. Que tudo ocorra da forma em paz. Sim, papai. Tudo venha ser na tua paz, papai. Sim, papai. Que tudo seja na alegria, papai, de reunir. Alegria de se reunir, papai, como corpo. Alegria, papai. Ó, papai, cuida de nós. Fortalece-nos mais e mais na tua presença. Sim, papai. Que os nossos pés não sejam vacilantes. Sim. Que nosso coração não seja dúbio. Que haja uma fé genuína. Que nós possamos realmente crer, Pai, em tudo que tens falado, em tudo que tem nos mostrado, papai, porque isso não é obra humana. É a tua obra prometida no final dos tempos, papai, que viria. E nós somos gratos, papai, porque vieste através de nós aqui em Belo Horizonte. Ó, papai, muito grato. Abençoa cada um dos irmãos, das irmãs, das crianças, dos anciãos, dos servos, papai. Cuida de todos, cuida, papai, e ajunta todo o corpo do Machia, que são primícias das primícias, papai. E abençoa que eles verdadeiramente venham, se alegrem e possam voltar carregando seus feixes, papai. No nome de Papai Yauxa. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Amados irmãos, gratidão. Hoje, dia 3 de abril de 2022, ruminando, né, irmãos? Nós estamos ruminando aí o entendimento, que tem sido muito entendimento em muito pouco tempo, né, irmãos? Muito pouco tempo e tem sido muita mensagem, o entendimento, e nós precisamos consolidar esse entendimento, irmãos. Consolidar esse entendimento. Por quê? Porque, como eu falei com os irmãos, a palavra fala até que alcancemos juntos o pleno conhecimento da verdade. E a palavra fala em Apocalipse 12, Satanás, que é o nosso adversário, ele enganou o mundo inteiro. E se ele enganou o mundo inteiro, irmãos, quando fala em Isaías, em Daniel 8, se eu não me engano, fala sobre o quê? Fala sobre a verdade. O antimachia derrubou a verdade, né? Derrubou a verdade sobre a terra e teve êxito
naquilo que empreendeu, teve êxito. Isso para azar dele, né? Para azar dele, por quê? Porque agora a verdade está sendo anunciada nessa terra, desmascarando todo o ensino de Satanás, porque nós já vimos em Apocalipse 18 que fala que Babilônia e suas filhas se tornaram. Ali fala que a Babilônia se tornou moradia de todo tipo de espírito, o quê? Imundo. Todo tipo de espírito imundo. E ali fala de todo tipo de ave repugnante. Ave repugnante. E o que é ave repugnante? É anjo. Porque isso está a criação do quinto dia, foi feito as aves para povoar sobre a terra. E o que fala? Babilônia se tornou moradia de todo tipo de ave repugnante. E aí quando a gente vai na palavra, se eu não me engano, Zacarias, irmão, é Zacarias ou é Ezequiel que fala assim, tal mãe, tal filho. Ezequiel. Então, Ezequiel fala isso. Fala assim, tal mãe, tal filha. Se está falando que Babilônia se tornou moradia, e a gente sabe que a palavra fala tal mãe, tal filha, fazendo um link com Apocalipse 17, Babilônia, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, quando fala, ela também é abominável, as filhas, como a mãe é abominável. E a abominação remete o quê? A idolatria, né? É um dos pecados. 2 pecados é referido como abominável. Quais são, irmã? Tem que ser irmã graduada, irmã Ângela. 2 pecados são chamados de abomináveis. Quais são, irmãs? Não, irmã, eu já dei a dica. Uma delas eu falei, a idolatria. E a outra? Hã? Não. Bruxaria já entra como sendo feitiçaria, idolatria, né? Mas vamos usar o termo que fala sobre dinheiro. Hã? Não, luxúria não. Fala sobre amar o dinheiro. Como é que é chamado amar dinheiro? Avareza, que é idolatria. A palavra fala, não nomeie no meio de vós o quê? Aqui tem árvore, deve ter árvore aqui para cima, não tem? Abacate? Mas agora esse aí foi fruto. Esse aí foi um fruto. Mas presta atenção, irmãos, vamos lá. Olha só. Vamos ouvir aqui. Presta atenção, Samuel. Ó, a palavra fala que no meio de vocês não se nomeie absolutamente ninguém que ama o dinheiro, que é a avareza, que é idolatria. Por quê? O que é uma idolatria, irmãos? É se deixar o caminho verdadeiro para seguir após outro. Então, tem gente que deixa Ial para seguir a riqueza. E essa é a condição de idolatria, que é a avareza, e a avareza é idolatria. Por quê? Porque é o que as denominações gostam muito de falar, né, irmão Francisco? O mamon. Né? O mamon. Então, o que acontece? Os 2 pecados referidos, né, como abomináveis, e a feitiçaria está incluído dentro disso, que é especificamente o amor ao dinheiro, que é a avareza, que é uma forma de idolatria. É uma forma de idolatria. Como também a feitiçaria. Porque a feitiçaria se está pedindo para outra entidade. Está pedindo para demônios. Né? Então a pessoa que está praticando a feitiçaria está pedindo para demônios, sabendo que está pedindo para demônios. Né?
não está nem aí, está importando ela receber aquela dádiva. Se é para demônio, se é para Ial, para eles pouco se importa. O importante é eles receberem o que eles estão pedindo. Entenderam, irmãos? Então tá. Então, quando fala sobre isso, irmãos, fala que quando Satanás for derribado do céu, a palavra fala, ele que enganava o mundo inteiro. Enganava o mundo inteiro, que é aquilo que nós já trouxemos a condição, que ele conseguiu ensinar para todo mundo que ele estava no inferno, todo mundo acreditando que ele estava no inferno, e ele estava na realidade no céu, respondendo orações no nome de Deus, no nome de Jesus. Isso é a grande tristeza nossa de ainda ver familiares nossos nesse engano e eles nem querer ouvir o que a gente tem para dizer, já nos corta, né? Essa é a nossa maior tristeza que nós estamos enfrentando nesse tempo da nossa visitação nessa terra, né, irmãos? É vir e ser rejeitado pelos seus, né? Como aconteceu com o papai Yauch. Ele veio e foi rejeitado pelos seus, né? Então, amados, muitos irmãos ainda ficaram com dúvida quando a gente falava sobre ter morrido lá em cima, né? Que a gente morreu lá em cima. É o link do Salmo 18. As torrentes de Belial me aterravam, me aterraram. Ou seja, aterrar significa cobrir com terra. E a gente fala de ser coberto com terra quando morre. E eu queria voltar um pouquinho aqui nessa passagem, irmãos, para vocês verem um comparativo entre o momento que Papai Yaucha, ele foi morto na terra e nós fomos mortos no céu. Eu quero mostrar para vocês como que os dois textos eles eles linkam, ok? Vamos abrir então? Salmo 18, vamos lá. 877. Nós vamos pegar Salmo 18 a partir do 8. Salmo 18, 8. Vamos, olha só. Aqui já dá claro pelo próprio texto. Vamos começar Salmo 18, versículo 5. Só para você ver claro que a palavra morte não sai aqui da boca do salmista, tá? Ele começa aqui, ó, 18:5. As ondas da morte me envolviam. As torrentes de Belial me aterravam. Aterravam, eu coloquei isso no dicionário e postei lá do grupo. Aterrar é cobrir de terra, tá? Aí fala, sinônimo, enterrar-se. Ele nos enterraram. Continuando. Cercavam-me os laços do Sheol. Ó, as ciladas da morte me aguardavam. Na minha angústia invoquei ao meu Iau lancei o meu grito. Do seu templo ele ouviu minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos. Olha que interessante, ele fala do seu templo, templo celestial. Esse que gritou estava no templo celestial. Do seu templo ele ouviu o meu grito, porque o templo é dele. É o templo de Iau. Do seu templo, Iau ouviu o meu grito. Ou seja, eu estava no templo de Iau quando gritei. Tá entendendo? Sim. Aí, olha só, a gente pega aqui, ó.
versículo, eu falei, Salmo 18, quanto? 6. Agora, aí nós vamos chegar agora no 8, ó. No 8 fala assim, ó. A terra balançou e tremeu, as bases dos montes se abalaram. Das suas narinas subiu uma fumaça, da sua boca um fogo que devorava. Ele inclinou o céu e desceu, tendo os pés uma nuvem escura, ó, nuvem escura. Cavalgou com querubim e voou, planando nas asas do vento. A gente já falou do estudo, o que é vento, irmã Diene? Hã? Vento é anjo. Vento é anjo. E aqui fala, ele cavalgou nas asas do vento, nas asas do anjo. Qual anjo? O querubim. Qual querubim? Gabriel, que é trono, ok? Viu aqui como é que a palavra vai conversando? Para você entender o que está falando de vento, a gente vai ter os estudos anteriores que nos preparou para esse tempo. Versículo 12. Das trevas ele fez seu véu. Marca aí, véu. Marca aí, véu. Circula a palavra véu. E ele está falando das trevas. O céu ficou escuro. O céu ficou escuro. E ele fala, das trevas ele fez seu véu, sua tenda de águas escuras e nuvens espessas. Ok? Nuvens espessas. Versículo 13. À sua frente um clarão inflamava, granizo e brasas de fogo. Ok? Isso nos lembra também a visitação de Iau. Aonde, irmão André? A visitação de Iau ao ancião? Não, a visitação lá no Monte Sinai. Quando o povo ficou atemorizado, som de trombeta, caindo ali fogo, né? E eles ficaram totalmente atônicos e ficou ali atemorizado quando viu aquela cena e falou assim, nós não queremos ouvir a voz de Iau, que Iau fale contigo, Macha, e tu fales conosco, porque nós não estamos aguentando ouvir essa voz, porque nós estamos tremendo dos pés à cabeça. Ok, irmãos? Aí, quando pega no versículo 19, olha só, afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Iau foi o apoio para mim. Me fez sair para lugar espaçoso. Anota aí, lugar espaçoso. Libertou-me, porque ele me ama. A gente já falou sobre morte. Morte, ela é uma prisão. Ok? Morte é uma prisão. E a gente fez o estudo na última reunião de quarta-feira. Hoje nós estamos produzindo muito fruto aí, ó. Né? Não vai cair, não. Pode ficar tranquilo que essa telha aí é forte, né? Ela é forte. Nós estamos produzindo muito fruto, irmãos. E aí, olha aqui, presta atenção. Quando nós vimos aqui, irmãos, que ele me libertou. E a gente já viu que a morte, ela é um lugar de prisão. Tem uma prisão para aqueles que são da fé, chamado seio de Abraão, porque Abraão foi o pai da fé, porque eles aguardam o quê? Eles aguardam ser feito justiça para eles. E tem um lugar que é feito para tormento. Também lugar que as pessoas morrem, mas esses que morrem sem esperança. Aqueles que morrem sem esperança. Ah, na minha casa tem aqueles, eles respeitam o nome de Iau e Auxa, mas eles não fazem imersão, eles não se entregaram de verdade. Quando morre, vai para onde? Eu não posso
falar com vocês uma mentira. Eles vão para o lugar onde Sheol, onde estava o rico sem nome. Irmão, acha para mim aquela passagem fala assim, eu estou falando com vocês, mas eu não quero que você seja como aqueles outros que não têm esperança. Shaul Paulo falando. Eu acho que é. Vamos ver onde que é? Quem vai achar aí? Aqueles que não têm esperança. Shaul Paulo ele fala sobre aqueles que não têm esperança. Ele está falando de mortos. Vamos ver se meu celular ajudar aqui, né? Efésios 4:13. Efésios 4:13. Vamos lá. Tessalonicenses, não? Desculpa, 1 Tessalonicenses 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13. Irmão Shaul tem celular que consegue pegar, né, irmão? 1 Tessalonicenses 4:13. Colossenses, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:13. Presta atenção. Todos acharam? Sim. Página 2063. Fala assim, ó. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos. Presta atenção. 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes, como os outros que não têm esperança. Ele está falando assim, eu não quero que vocês fiquem tristes, porque vocês têm esperança. Mas os outros que não têm Yalcha, eles não têm esperança. Vamos lá de novo. 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Yalcha morreu e foi ressuscitado, assim também os que morreram em Yalcha, Ial há de levá-los em sua companhia. Levá-los em sua companhia. Onde está aqueles que morrem em Yalcha? O irmão Marco Beethoven ruminou isso na reunião de sexta. Debaixo do altar onde? Do sacrifício. Tem 2 altares, o altar do incenso e o altar do sacrifício. O altar de sacrifício fica no átrio exterior. Ou seja, no átrio exterior, mas fica no céu. Átrio exterior. O átrio exterior, ele tem um altar do sacrifício. Ali, a primeira coisa que se fazia com o animal era o que, irmã Ângela? Lá na tenda da congregação. Mas primeira coisa. Tem um processo. Tinha que ser lavado. Isso, exatamente. Primeira coisa é lavar. Aí tinha uma bacia de bronze, né? Onde se lavava ali o animal. Ele lavava, ele deixava ele limpinho. Não é chegando com ele do jeito que tá e já vai colocando no altar do sacrifício, não. Ele era lavado. E ali era lavado na parte exterior. Na parte exterior. Aí, depois de lavado, isso tudo era feito por um sacerdote. Aí ele lavava. E depois, sabe o que acontecia? Ele era levado, sacrificado e era colocado no altar do sacrifício. O que tinha debaixo do altar do sacrifício, irmão Tiago? Cadê o irmão Tiago? Aqui. Eu tenho que olhar os dois e falar assim, esse aqui é o irmão Tiago, aquele ali é o irmão Filipe. Né? Tem que olhar. O que tinha debaixo do altar de sacrifício, irmão? Tinha fogo. Era fogo. Viu?
Ele ia ser queimado. É o link do Sheol, daqueles que morrem sem Yahshua. Eles ficam em fogo, em tormento. Por isso o rico falou assim: olha, pede para Lázaro colocar o dedo na saliva, porque eu estou atormentado em chamas. Entende? Lembra disso? Sim. Aí ele fala: não, existe um grande abismo entre nós aqui, não dá para ele fazer isso para você. Então o que tinha ali debaixo era fogo, e ele queimava o sacrifício. Quando se matou o sacrifício, a roupa do sacerdote ficava tingida de sangue. Aí era a hora dele se trocar. E quando ele se trocava, ele se banhava e trocava as vestes. Aí ele recebia vestes brancas. Aí ele fazia o quê? Ele adentrava o quê? Não, Santos não. O lugar santo. Santo lugar é o lugar santo. O santo dos santos só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Tá. Então, quando você faz o link daqueles que estavam debaixo do altar e eles falavam, gritavam, clamavam: Mestre, santo e verdadeiro, até quando vai tardar em fazer justiça em nosso favor? Aí o que acontece, irmã Ana? Nós vimos isso na quarta-feira. Aí você lembra que eles falaram assim: vai ficar aí tardando, demorando para fazer justiça para nós? Lembra disso? Ou você estava olhando criança na hora? Ah, você não foi na reunião, você não assistiu. Entendi. Irmã Julie. Eles clamam ali, e eu até brinquei, falei assim: eles ficam forçando o ancião ali, ó. Lembra disso? Ficar forçando. Ele fala assim: até quando vai ficar aí, ó, tardando em fazer justiça para nós? Aí, só que o ancião, ele dá um consolo para eles. Qual o consolo? Hã? Qual? Vestes brancas. É a referência do quê? Do sacerdote que está com a roupa suja de sangue, lá da antiga aliança, para adentrar o lugar santo, ele tem que se lavar e colocar a veste branca. Entendeu? Porque a roupa que ele sacrificou, o animal, ficou suja, ficou embebida, vamos falar assim, do sangue do sacrifício. Aí foi dado para eles, por quê? Porque eles foram o sacrifício, entendeu? Eles foram o sacrifício, eles foram. Até quando você vai tardar em fazer justiça a nós, que fomos mortos por causa do amor ao Evangelho, ao amor a Yahshua? Entendeu? Eles se tornaram o sacrifício e eles estavam com as vestes embebidas de sangue deles mesmos. Inclusive, aí fala, foi dado para ele vestes brancas. É o que acontecia com o sacerdote. Quando ele, para adentrar o lugar santo, eles se lavavam e punham vestes limpas, brancas. Aí ele podia adentrar. O sacerdote tinha esse processo. Então, irmãos, quando você vai ler Apocalipse, você tem que entender todo o contexto da antiga aliança para você entender o que ele está querendo dizer. Entenderam? Então, Shaul Paulo, quando ele fala sobre aqueles que não têm esperança e aqueles que têm esperança. E a nossa esperança é pela fé. Então, aqueles que morriam no Machia, eles têm esperança. Por quê? Porque eles precisam estar com o corpo completo. Qual que é o corpo completo, irmão Henrique?
O corpo completo. Qual que é o corpo completo de um homem? Espírito, alma e corpo. Revestido não. No caso, esse é o corpo completo. Você tem aí a alma, que é a sua identidade. Você sabe que você é filho de fulano, belclano, você é casado com ciclano, você tem filhos assim, seu nome é esse, seu número de CPF, PIS, né? Você sabe, essa é a sua identidade, essa é a sua alma, ok? O espírito é aquilo que te faz vivo. Ele está ligado à nossa alma, entendeu? Ele é aquilo que nos dá a vida. E o corpo, o que é o corpo? É essa condição de estarmos nesse mundo. Qual era a condição da gente estar no mundo celestial, irmã Ana? Qual que era a necessidade básica para que a gente tivesse acesso ao mundo celestial? Aprende aqui com seu esposo, fala para mim. Qual que é a condição para a gente estar no lugar celestial, exercendo a plena condição? Um corpo celestial. Por isso Paulo fala, olha, existe corpos terrestres e existe corpos celestes. A pessoa que morreu, ele perdeu o corpo. Então ele está na condição de alma e espírito. Ele está lá em cima, mas ele não pode exercer absolutamente nada. Ele está limitado a um lugar. Ele precisa do corpo para ele sair desse lugar e exercer a condição celestial. E esse corpo celestial também tem acesso aonde? A parte terrena. Por isso ele come. Entendeu? Por quê? Porque quando você vê ali Micael com as duas testemunhas descendo até Abraão, Abraão faz papá para eles. Que papá que ele faz? Põe Sara para fazer o papá. E Sara faz o quê? Faz uma comida rápida. Pão ázimo. Por quê? Porque tinha que ser rápido. E também deu para eles ali uma carne. Eles comeram, acharam gostoso. Aí eu falo, espírito, alma, come? Não. Entendeu? Não tem como comer. Então esses que estão debaixo do altar do sacrifício, eles estão na condição de um ser incompleto. Eles estão ali, espírito e alma, ou seja, o espírito e a alma aguardando se fazer justiça. Qual que é a justiça? Dá a eles um novo corpo, porque o corpo que eles tinham, eles foram mortos. Essa é a prisão, estão aprisionados dessa condição. Eles não podem fazer nada até receber um corpo. Por isso eles estão clamando por justiça. Vocês estão entendendo? Então, quando Paulo ele falou ali, ele está falando assim, olha, eu vou tranquilizar vocês então tá bem, porque vai ser feito para você no devido tempo justiça, mas eu não quero que vocês fiquem tristes, como os demais, que não têm esperança. Estão no Sheol e vão continuar no Sheol. Então a pessoa que morre sem Yahshua, ele desce. E a pessoa que morre com Yahshua, ele sobe e vai para o seio de Abraão, que está debaixo do altar do sacrifício. E o irmão Romilson, ele fala que das trevas exteriores, né? Que os crentes que não venceram, eles vão para as trevas exteriores, né? E aí é porque não sabe nada. Já fizemos refutando isso. Não sabe nada.
e está tentando fazer o que é o mensageiro de Filadélfia, que veio para fazer, ele quer fazer como mensageiro de Sardes. Fica tranquilo, irmãos. Não é para ficar com medo, não. Aí, então, quando ele tenta falar, ele fala do que as denominações entendem. Porque ele ouviu nas denominações. Só que a mensagem verdadeira, ela vem no final dos tempos e vem por aquele que é referido lá em cima como fiel e verdadeiro. Entendeu? Então, agora os irmãos têm um entendimento. Quando fala, papai, quem é aquele que desceu, senão aquele que subiu? E quem é aquele que subiu, senão aquele que levou cativo o cativeiro? Cativeiro é lugar de prisão. É o lugar de prisão. Então, faz o link, papai ainda não tinha o quê? Papai ainda não tinha sido morto. E ele conta a parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro só está em Lucas, não está nos demais anátemas. Só está em Lucas, porque a verdade está em Lucas. Então, quando papai morreu, e ele morreu como homem, ele desceu. E ele foi até o seio de Abraão. São aqueles que viveram e tinham a esperança, como você tinha lá os profetas, você tinha os patriarcas, você tinha ali o Lázaro, são aqueles desconhecidos que tinham uma fé. Você encontra ali Davi, nós já lemos, não foi? Salmo 16, vamos lá abrir, Salmo 16, está do lado onde você está. Salmo 16, olha aí. Salmo 16, 9. Salmo 16, 9. 876. Página 876 na Yalxalã. Salmo 16, 9. Diz assim. Esse aqui é o Salmo de Davi. 876. Diz assim. Por isso meu coração se alegra. Minhas entranhas exultam. A minha carne repousa em segurança. Olha aqui. A minha carne repousa em segurança. Porque vai ser revestido. Entendeu, irmão? Vai ser revestido. A carne vai ser revestida de um corpo. A imortalidade ser revestida. É por quê? Porque tudo aquilo que era do templo, eles eram de madeira. E era revestido. Revestido. O que servia dentro do templo, ouro e prata. E o que era no ato exterior de bronze. Então, olha só, ele fala assim, ó, vamos lá, versículo 9, Salmo 16, 9, por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam, a minha carne repousa em segurança, pois não abandonarás minha vida no Sheol, nem deixará que o teu fiel veja a cova. Qual fiel é esse que não vai ver a cova? Irmã Iraci. Hã? Qual que é o fiel que não vai ver a cova? Micaial. Porque Yalxa é fiel, mas ele viu a cova? Viu, minha irmã. Ficou, morreu, e o espírito dele desceu lá embaixo. Ele não viu a cova, não? Yalxa viu a cova? Ou ele não morreu? Porque essa foi a alegação de quem? Quem foi que alegou que ele não tinha morrido? Irmã Diene. É. Irmão Rodrigo. Os Ialdinhos. Os Ialdinhos falaram assim, ele apareceu porque ele estava vivo. Tiraram do madeiro antes dele ter morrido. Guardaram, por isso foram roubar o corpo dele. E ele apareceu para muitos porque ele não tinha morrido. Entenderam? Essa foi a mentira dos Ialdins, que para justificar as pessoas terem visto ele.
falando, ele não morreu de verdade. Tiraram do madeiro antes dele ter morrido. Entendeu? Por quê? Porque os Gialdins ali, eles eram o quê, irmã Ângela? Sinagoga de Satanás. Exatamente isso. Eles eram sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Isso também mostra os Gialdins na era de Esmirna, sinagoga de Satanás. Vê também na era de Filadélfia, sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles vão contra o ensino. E se vão contra o ensino de Ial, é porque é outro espírito que está agindo. Se não é espírito de Ial, é espírito de Satanás. Por isso chamado especificamente de Satanás. Porque não é do Antimachia, porque ele está encarnado. Ele está encarnado. Então, quem é o único que está lá? Satanás. E ele e os seus principados. Ele e seus principados. Ok? É uma coisa interessante quando a gente vê o cruzeiro, né? O cruzeiro ali como aquelas estrelinhas que formam uma cruz no céu, formado por 5 estrelas. 5 principados. Um desceu. E aí nós vemos a guerra contra os 4 reis de Abraão. Abraão guerreou contra os 4 reis. Lembra disso? Eram 4 reis. Você está entendendo? Então, vamos lá. A gente está indo devagarzinho, por isso eu estou fazendo as perguntas para saber o nível de entendimento dos irmãos. Tá? Como eu falei, os irmãos, se os irmãos não ouvirem a ministração que foi dada, o Pai está dando a sequência do entendimento. Existe uma lacuna. Mais que eu tento me esforçar para aqueles que estão faltando, ainda fica. Por quê? Porque ali tem uma ministração de 2 horas. Eu tentar relembrar em 10 minutos uma ministração de 2 horas, vai ficar muito entendimento faltando. Entenderam? Então os irmãos têm que ouvir. Então, você vai arrumar um fone de ouvido para a irmã. A irmã, quando estiver lavando roupa, aí vai estar com fone de ouvido ouvindo a ministração. Aí ela não vai perder. Ela tem que olhar os meninos enquanto lava roupa. Com fone de ouvido não dá. Ela vai olhar? Não dá. Então vai ser na hora que estiver dormindo. Quando estiver dormindo. Ou então som alto. Irmãos, a gente não tem que arrumar dificuldade, a gente tem que arrumar solução. Entendeu? A gente tem que tentar buscar a solução, irmãos. Por quê? Porque desculpa não cola diante de Ial. Não cola, irmãos. Quando nós vemos ali aqueles Adão e Eva, eles foram arrumar desculpa. Aqui, ó, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Culpando Ial da mulher que deu para ele. Aí, Eva, a serpente me enganou, a tua criação. Entendeu? Essas coisas não colam com isso. Eles poderiam simplesmente falar assim, não, eu vou me esforçar, vou ser melhor. Ao invés disso, tentar arrumar desculpa perante Ial. Ial expulsou eles do jardim. Pronto, acabou. Talvez, se eles tivessem sido arrependidos, falassem, pai, me perdoa, porque eu falhei realmente. Mas eles não reconheceram o erro ali. Eles simplesmente falaram assim, eu errei, foi culpa desse, foi culpa daquela, foi culpa da serpente aí, ó. Mas isso não cola. Essas coisas que acontecem na Escritura, para a gente ter uma base, entendeu? Que ninguém se justifica perante Ial. É necessário ter um esforço. Olha só,
A gente vê papai falando assim, olha, ele fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E quando ele fala isso, ele está falando para os filhos de Alcha no final dos tempos. E para Sardes, vestes limpas. Quando ele fala isso, porque a porta estreita está lá. Fazendo o link, irmã Ana, com esse, que não verá a cova. Salmo 16, 10. Pois não, Davi falando, pois não abandonará minha alma, minha vida no Sheol, nem deixará que teu fiel veja a cova. Como é que chama aquele personagem que está em Apocalipse 19? Viu um cavalo branco. Viu um cavalo branco. Viu um cavalo branco. E o nome daquele que está montado no cavalo branco? Rafael. Viu um cavalo branco. E aquele que estava sentado no cavalo branco é chamado de fiel e verdadeiro. É o link aqui, ó. E não deixará o seu fiel ver a cova. Então não poderia ser Papai Alcha. Papai Alcha morreu aqui. E quando ele morreu aqui, ele desceu e foi pregar, porque nós já lemos isso. 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro. Quanto que é 1 Pedro, irmão? 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. 2116. 2116. 1 Pedro 3,18. Presta atenção, olha que maravilha. 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Página 2117. 1 Pedro 3,18. Com efeito, também Yahshua, o Machia, morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Yahweh. Mortos na carne, foi vivificado no espírito, no qual também foi pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos os que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé. Olha aqui. Quando Yahweh, em sua longanimidade, contemporizava com eles. Quando eles foram incrédulos outrora, é o link com o quê? É o link com aqueles que hoje estão ouvindo a mensagem, mas não estão crendo. Como nos dias de Noé, porque Noé, ele era o apregoeiro da justiça. Ele estava pregando. Noé estava pregando e aquele povo inteiro não estava dando crédito no que ele estava dizendo. Fazendo o link com o final dos tempos, quando a verdade veio à terra e está sendo pregada essa palavra e estes não estão crendo. Fazendo um link que eles não creram, mas depois que veio o dilúvio, eles creram. Por isso que eles foram para onde? Para o seio de Abraão. Sim. Não creram na hora que não estava chovendo, mas creram quando choveu. É a mesma coisa. Aqueles que não creram da mensagem de Filadélfia agora. Mas quando nós subirmos, eles vão crer. Mas aí eles vão ter que ser mortos, como aqueles na época de Noé foram mortos. E aí foram para onde? Vão para onde? Para o seio de Abraão. E lá no seio de Abraão, eles ficam aguardando um corpo, pedindo ao ancião que faça justiça. Será como nos dias de Noé. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que eu fico assim, eu me esforço com todos aqui, irmãos, para todos entenderem. E a palavra fala, a fé vem por ouvir a palavra de Yahweh. A fé vem por ouvir a palavra de Yahweh. Por quê? Porque quando tem a palavra e ela é compreendida, há fé no coração. Mas quando a pessoa não está nem aí para tentar entender
vem só dúvida e questionamentos. Isso é triste, por quê? Porque a pessoa que não alcançar o pleno conhecimento da verdade não vai poder subir. Enquanto não se limpar de todo conhecimento de Sardes e receber a mensagem completa de Filadélfia, não vai alcançar o pleno conhecimento da verdade. Como eu falei, gastamos 2 horas na ministração de quarta-feira. Expliquei em detalhes a respeito do cativeiro, a respeito do seio de Abraão, diferente do Sheol, que é referido ali como o seio de Abraão é chamado de morte. E o Sheol é chamado de inferno. Entendeu? Porque um é paraíso. Papai Alcha, quando ele falou assim, tinha um ladrão do lado dele que creu nele. Creu. Creu significa fé. Aí ele falou, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Todo mundo achava o paraíso lá em cima. Não, é lá embaixo. Por isso ele desceu, porque ele morreu como homem. Então o espírito dele desceu e ele pregou no seio de Abraão. Pregou o quê? A mensagem do evangelho. E a partir do momento que ele escreve na mensagem do evangelho, quando ele foi ressuscitado, ele levou cativo o cativeiro. Mas levou eles na condição de corpo glorificado? Não. Agora no evangelho de Mateus fala, eles apareceram e entraram na cidade com corpos ressuscitados. Por isso que eu falo, se não ouvir o evangelho verdadeiro, nunca vai alcançar o pleno conhecimento. E aí o que acontece? Aí ele levou cativo o cativeiro, e quando ele subiu levando cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens. O que é esse dar dons aos homens, irmão André? O André Querubim. O André Querubim. Eu não vou entender como talento, mas eu não vou saber. Então vamos lá. É compartilhar o espírito. Tá? Quando Papai Alcha, ele envia os seus anjos em Pentecoste, eles compartilham o espírito e eles começaram a falar em línguas e receberam dons para fazer a obra de Yahweh. Entenderam? Entenderam, irmãos? Então, eu fico assim, olha, eu falo assim com os irmãos, né? A respeito do querubim fiel. O querubim fiel, ele tem um exército também, que está adentrado no meio dos outros. Ele não está sozinho, não. Ele tem outros ali com ele. Aí quando você vê o exército com cavalos brancos, vocês acham que esses outros cavalos são o quê? Entendeu? Se o cavalo branco daquele ali, os demais também, irmãos. Vocês estão achando que... Eu quero que vocês tenham esse entendimento. É mais, exatamente, é mais, tá, irmãos? Então, vamos lá. Quando nós vimos, então, o fiel não verá a cova, não podia ser Papai Alcha, porque ele viu a cova. É aquele que morreu lá em cima e não morre aqui embaixo. Papai Alcha não morreu lá em cima e morreu aqui embaixo. São os 2 cordeiros de 1 ano, lembra? Que era sacrificado, um pela manhã e um outro no crepúsculo, todos os dias.
Todos os dias, o sacerdote. E sabe para quê, irmãos? Como é que é esse holocausto? Era para a santificação dos sacerdotes. Santificação do sacerdote. Todo dia. Um cordeiro era morto de manhã e um cordeiro igualzinho era morto no crepúsculo, quer dizer, à noite. Todos os dias. Fazendo um link de quê? Aquele que morreu lá em cima e não morre aqui embaixo. E aquele que não morreu lá em cima e morre aqui embaixo. Por isso que a gente já viu, aquele que recebeu o nome de Yahshua, ele fala assim: estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Entenderam? Interessante, ela está falando sobre enfrentar todos os dias, né? Exatamente. Então, irmãos, agora eu queria mostrar para vocês, já que agora vocês aprenderam o que é prisão. Você sabe que quando fala mulher na Bíblia está falando de igreja. Agora, toda vez que falar prisão, você lembra de ser morto. Ser morto. Ok? Então vamos lá. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Apocalipse 2:8. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: assim diz o primeiro e o último. Assim diz o primeiro e o último. Aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência. Aí você corta isso aqui que está entre dois travessões, que significa palavra do teólogo. Então vamos lá, versículo 9. Conheço tua tribulação, tua indigência, e as blasfêmias de alguns que se dizem ialdins, mas não são. Agora o final ele fala: pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Essa passagem foi colocada pelo teólogo, mas ela é certa, tá? Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão. Vai lançar onde? Na morte. Vai lançar onde? No seio de Abraão. Na prisão. Porque eles ficam aprisionados até que seja feito justiça. E quem é que faz justiça? Um juiz. O juiz de Israel. O juiz de Israel. Aonde que está escrito isso? Miqueias. Vamos lá em Miqueias. Vamos parar aqui, irmãos. Põe aqui, nós vamos voltar aqui. Miqueias 4. Página 1638. 1600, irmã? 1638. 1638. Na verdade vai estar 1640. 1640. A gente começa. Versículo 14. Miqueias 4:14. Miqueias 4:14. Diz assim: agora reúne-te em tropa, filha de tropa. Ele está reunindo a tropa. Ok? Quem que está reunindo a tropa? O juiz de Israel. Lembra quando o papai Yahshua, chegaram o papai Yahshua, quando ele veio, e falaram assim: olha, o meu irmão, ele não quer dividir comigo a herança. Aí papai Yahshua fala assim: quem me colocou como juiz da vossa partilha, mostrando, papai tudo que fala é na sabedoria, querendo trazer um ensinamento, que ele não era o juiz que ia fazer a partilha dos israelitas, que a gente hoje fala israelitas.
Israelitas. Israelitas. Não. Israelitas. Por quê? O El ali dava a conexão. Israelitas. Israelita. Aí a irmã fez a pesquisa. O ita significa aquele que é de. Entendeu? Ela fez a pesquisa, só que ela me pediu que eu explicasse. Então, quando fala Israelitas, aqueles que são de Iá, o povo de Iá, ok? Quando a gente tirou israelita, mas mantivemos o L, só para facilitar a leitura, mas não está certo. Israelitas, mantivemos o L, mas estava errado, porque vinha de olha para você ver, eu já tirei totalmente daquela ideia inicial, israelitas. Por quê? Porque o Ial foi substituído por El. E o El, como a Sara já falou, é Baal. Então ficou Israelitas. A gente está ajustando, irmãos, até a gente chegar naquilo que é pleno. Vamos lá. Miqueias 4:14. Agora reúne-te em tropa, filha de tropa. Colocaram um cerco contra nós. Com uma vara eles ferem na face do juiz de Israel. Agora a gente pode voltar lá em Apocalipse. Aqueles que são enviados para a prisão, irmã Ângela, aqui na terra, quem é que dá a ordem para tirar da prisão? Quem que dá a ordem? Aqui na terra. Não, minha irmã. Na terra, humanamente falando, quem é preso, quem que dá a ordem de soltura? É o delegado? Não, senhora. É o juiz. O delegado é que prende, irmã. E o juiz é o que lhe solta. Exatamente. Aí faz um link com o quê? Faz justiça. Até quando demorará a fazer justiça? Vamos lá, irmãos, achar essa passagem. Depois a gente volta aqui. Apocalipse 6. Vamos lá, Apocalipse 6. Apocalipse 6:9. Apocalipse 6:9. Apocalipse 6:9. Quando abri o quinto selo, vi sob debaixo o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Ial e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça? Olha aqui. Então quem faz justiça é um juiz. Quem faz justiça é juiz, não é? Faz um link lá que nós lemos sobre o juiz de Israel em Miqueias. E faz um link com o papai Yalcha quando ele veio e falou assim: quem me constituiu juiz da vossa partida? Não sou eu que vou julgar. E a gente já viu. Papai, quando foi ressuscitado, ele já foi ressuscitado com o nome de Ial, forte e valente. E quando ele sobe acima de todos os céus. Já fizemos esse estudo, está na quarta-feira. Aí fala, olha, tendo levado cativo o cativeiro, deu dons aos homens e subiu acima de todos os céus. Acima de todos os céus é a luz inacessível. Vai fazer o ruminar. E ele vai fazer justiça não para os israelitas. Por quê?
porque ele delegou isso para o ancião. Nós já vimos isso em Daniel 7. O ancião vai fazer justiça. Até que chegou o momento que o ancião fez justiça aos santos do Altíssimo. Lembra disso? Fazendo conexão aqui. Que o mesmo ancião é esse aqui, ó. Que vai fazer justiça a esses que clamam. Olha. Aí ele fala assim: até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardarás? Está chamando a atenção dele, ó. Está falando que ele está tardando. E ele está tardando por quê? Porque tem que se cumprir o tempo. Ele não pode passar na frente das ordens. Está entendendo? Por isso ali a representação de Eliseu, que ele ficou andando dentro de casa, esperando dar o tempo para ressuscitar o menino. Lembra disso? Até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardarás fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dado então uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousasse. Repousar o quê? Repousar é o quê? Repousar é o quê? Dormir. Aqueles que dormem. Dorme mais um pouquinho aí. Dorme mais um pouquinho. Até que complete o número daqueles que com vocês vão receber o novo corpo. Repousasse mais um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus companheiros e irmãos que seriam mortos como eles. Viu? Aqui, irmãos, presta atenção. Quando a gente vê a superior ressurreição, os de Esmirna, quando morreram, eles foram para esse mesmo lugar, seio de Abraão. Só que eles são as primícias das primícias. Primícias das primícias da terra. Primícia das primícias da terra. Ok? Eles recebem a ressurreição primeiro do que os outros. Porque eles são as primícias das primícias. O que era na antiga aliança a primícia das primícias, irmã Débora? A flor do trigo. A flor, a farinha mais pura. A farinha mais pura é tirada das primícias. E dado para quem, irmã? Ah, muito bem. Dado para o sumo sacerdote. As primícias das primícias do povo era dado para o sumo sacerdote. É para consumo dele. É para consumo do sumo sacerdote. Tá entendendo? A primícia das primícias é dado para o sumo sacerdote, não para os sacerdotes. Presta atenção. Acontece assim, as primícias é dado para os sacerdotes. Os sacerdotes pegam e vai selecionar o que é dízimo do dízimo. E pegou o dízimo do dízimo, agora entrega para consumo do sumo sacerdote. Esse é teu. Entenderam? Então, Esmirna, ela entra na condição de, como Filadélfia, são primícias das primícias, ou seja, dízimo dos dízimos. E esses são entregues para quem? Para o sumo sacerdote. São dele. É a representação do cordeiro com os 144 mil. Os 144 mil são dele. Aí, como é que chama o sumo sacerdote irmã Ione? Não, senhora. Yalcha Micael. Porque foi dado para Yalcha e fala assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E quando foi levantado outro sacerdote, conforme, segundo Melquisedeque, ele se tornou aquele que se cumpre essa profecia. Então tá, como é que você está fazendo a camisa, irmã?
O que está escrito aqui na frente da camisa? Exatamente. Ial, pai de todos. Ial, pai de todos. E Yalcha, pai dos 144 mil, que é o sumo sacerdote, e aqueles que são os 144 mil são os dízimos dos dízimos, ou primícias das primícias, formado por Filadélfia e Esmirna. Os filhos que Ial deu para ele. Viu? Por quê? Porque é aquela representação. O dízimo do povo, que são as primícias da terra, não é dinheiro não, é a primícia da terra. Os sacerdotes separavam o que era primícia da primícia, ou dízimo dos dízimos, e entregava na mão do sumo sacerdote e falava, isso aqui é teu. Tudo uma representação, irmãos. Aí ele pega e é dele. Por isso fala assim, em Daniel 7. Aí ele viu, um ancião tomou assento. Aí fala, como que fala assim os que o serviam? Miríades de miríades o serviam. E milhares de milhares o assistiam. Aqueles que servem o sumo sacerdote são as miríades, quer dizer, 144 mil, que são sacerdotes que os servem. Aonde? No templo celestial. E os demais? No ato exterior. No ato exterior. Vocês estão entendendo? Sim. Por isso que fala, promessa a Filadélfia, aquele que vencer será coluna no templo e nunca mais sairá. O sentido de nunca mais sairá, nunca mais será rebaixado. Nunca mais foi rebaixado. Quando nós vimos Papai Yalcha, olha só, Papai Yalcha morreu. Ele desceu dos lugares desceu para o lugar celestial, meu irmão. Desceu para as profundezas da terra. Desceu para as profundezas da terra e pregou para aqueles espíritos em prisão. Eram ruins? Não, eram bons. Só que eles, ninguém justifica a si mesmo. Eles foram para o seio de Abraão. Eles tinham a fé. O irmão Marco trouxe isso tudo na sexta-feira. Ruminou. E aí, quando eles desceram, ele ficou lá no seio da terra. Quanto tempo, irmão Vitor? 3 dias. Aproximadamente 3 dias. E aí ele foi ressuscitado. E ele pegou e ficou no meio do povo por quanto tempo? 40 dias. E depois ascendeu. E quando ele ascendeu, ele levou cativo o cativeiro, levou as almas daqueles que aguardavam a promessa, como Davi aguardava a promessa. Ele falou assim, porque ele não me deixará na morte. Subiu, e aí eles já estão aflitos. Por quê? Porque está chegando muitos lá. E eles estão aflitos, querendo participar do reino. Fala, aguarda mais um pouco, até que se complete o número. Aí que vai ser feito justiça, dando a eles um corpo celestial. Lembrando, nós morremos lá em cima, a semelhança de Papai Yalcha. Nós vamos ver isso aqui. Eu estou fazendo a introdução para voltar lá. A semelhança de Papai Yalcha. Papai Yalcha morreu aqui e ele desceu. Foi pregar por espíritos em prisão. Viu a prisão? Prisão é a morte. Mas todos, o mal, o ímpio, não. Só para os de fé, que estavam no seio de Abraão. E depois que ele ressuscitou, ele levou com eles estes. Levou para o céu. É a representação de Filadélfia. Filadélfia morreu no céu. E aí desceu
nas condições inferiores. Estava lá no céu, a casa dele, desceu para as condições inferiores e veio aqui pregar para os que estão prisioneiros em Babilônia, para os que estão prisioneiros na mentira. E todos esses que creem vão subir com ele e volta colocado numa condição superior. Quanto tempo papai ficou? 3 dias. Qual o tempo do Ministério Filadélfia? 3 anos e meses. Porque tudo é uma repetição. Tudo é uma repetição das coisas. Vocês viram lá que em Salmo 18, quando fala assim, eles nos afrontaram no dia da nossa derrota. A nossa derrota foi a nossa morte celestial. Por quê? Porque nós perdemos o nosso corpo celestial. Qual que é a ligação de uma pessoa aqui nessa terra que fala, ela morreu? É perder o corpo humano. O corpo perdeu a vida, ela perdeu a ligação com esse mundo. A pessoa perdeu, como que ela perde o contato com o mundo celestial? Perdendo o corpo celestial. Entenderam? Morreu porque perdeu o corpo celestial, perdeu o contato com aquele mundo. Morreu aqui nessa terra, perdeu o contato com esse mundo. Morreu. Só que existe, no corpo celestial não existe sangue. Entendeu? Então, o sacrifício que vale é o de Alcha. Por quê? Porque foi derramado sangue. Entenderam? Então, vamos lá. Olha só. Nós lemos aqui, agora estou voltando para a carta de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Fazendo um link com eles. Porque eles vão morrer. E tem uma promessa para eles. Ó, você vai morrer, mas vocês vão voltar à vida. É isso que ele está querendo dizer. Eu voltei à vida, vocês também vão voltar à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência, quer dizer, tua miséria, as blasfêmias de alguns que se afirmam aldins e não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não tenhas medo, não tenhas medo que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão. Qual prisão? Na morte, para ser disposto à prova, quer dizer, para ver se vai ser fiel até a morte. Vamos ver. Tereis uma tribulação de 10 dias de anos. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Mostra-te fiel até a morte. Mostrando que aquela prisão é a prisão da morte. É a prisão da morte, que a gente teve que fazer todo isso, porque tudo está codificado. Agora nós vamos ver o julgamento do trono branco. Vamos lá. Apocalipse quanto, irmão? 20. Apocalipse 20. 20, 11. Apocalipse 20, 11. Apocalipse 20, 11. Olha só. Vi depois um grande trono branco. Apocalipse 20, 11, vocês já estavam em Apocalipse, então tem que ficar rodando muita página aí não. Apocalipse 20, 11. Vi depois um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, o céu e a terra fugiram da sua presença. A gente já trouxe o estudo. Para o céu e a terra fugir da presença, significa esse trono não está nem no céu e nem na terra. Se não está no céu e na terra, está onde? Na luz inacessível. Ok? Então, esse trono branco
esse trono branco é quem, irmã Diene? O trono branco é Ialforte? O trono é Gabriel, por isso faz um link com o cavalo branco. Vi um cavalo branco, aqui está falando o juiz do trono branco. Viu? Porque agora, depois que terminou, o último inimigo foi vencido, a morte, que é Satanás, foi lançado no lago de fogo. O filho fiel, é um filho fiel ao seu pai. Ele devolve o trono para o seu pai. Ele devolve o trono para o seu pai. E o seu pai senta no trono para fazer o juízo do trono branco. Vocês estão entendendo? Ok? Vamos lá. Ele completou a missão. Vamos lá. Apocalipse 27. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto. Eu queria mostrar para você, esse aqui é o último inimigo, que faz um link com Colossenses, né? É Colossenses, irmão? 1 Coríntios 15, que fala quando a última morte, a último inimigo, a morte, for vencido, então o filho entregará o reino para seu pai. Tá entendendo? Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 7. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Essa aqui é verdadeiro Gog e Magog, não é o que o Romilson falou não, viu? Gog e Magog só tem um e vai acontecer no final do milênio. Esse aqui é Gog e Magog. Não vai na cabeça de denominação não, tá, irmãos? Porque isso é um ensino de denominação. O Romilson pegou de ensino de denominação. A Gog e Magog é um só e é no final do milênio. Vamos lá. Versículo 7. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para o combate. Aí ele fala assim, não, porque vai ser usado arma nuclear, porque Israel vai ficar usando fogo daquelas armas que vai ficar pegando fogo por 7 anos. Não, vai ficar pegando fogo por 7 anos porque é um fogo que desce do céu. É o fogo da sarça. É um fogo celestial. Vamos ver aqui, ó. Presta atenção. De novo, Apocalipse 27. Quando se completar 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-se para o combate. Seu número é como a areia do mar. Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, e Al-Shalã. Mas um fogo desceu do céu e os devorou, fazendo um link. E o diabo que o seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde se achavam a besta e falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Viu quando se cumpriu 1 Coríntios 15? Quando o último inimigo for o quê? For vencido, quer dizer, a morte, aí o filho devolve o reino para o seu pai. Aí logo em seguida mostra o trono, que antes era sentado por Ialcha Micael, agora é por Ial, porque é na luz inacessível. Olha só, logo em seguida, versículo 11. Vi depois um grande trono branco, fazendo um link com um cavalo branco. E aquele que nele se assenta, o céu e a terra fugiram da sua presença, porque o céu e a terra são criações que ele criou. Então, fugiu da presença dele, porque esse céu nem está na terra, nem está no céu, está na luz inacessível. E todas as suas criaturas são convocadas para esse julgamento. O céu e a terra fugiram da sua presença sem deixar vestir. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Também outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito no livro. Ou seja, todos foram condenados. Por quê? Porque ninguém se justifica. Todos são condenados, porque ninguém se justifica a si mesmo. Fala, fui bonzinho, maior que seu pecado. Todos foram condenados. Por quê?
Porque somente aqueles que estiverem inscritos no livro do Cordeiro imolado, antes da fundação do mundo, esse vai escapar dessa destruição. Olha só. Os mortos então foram julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos, e que neles jaziam, a morte e o Hades. Ó, a morte, irmã Ângela, que morte é essa? Não é Satanás não, que já está no lago de fogo. Que morte é essa? É o seio de Abraão. Isso! Essa morte aqui é o seio de Abraão. E o Hades? Já é O inferno. Exatamente. Exatamente. O seio de Abraão também é lançado no lago de fogo. Por quê? Porque ali agora todos já foram ressuscitados. Não tem mais serventia. Não tem mais serventia. Lançado. E o Hades é o inferno. Para aqueles que não têm esperança. Que Paulo falou. Por isso que essa morte aqui é referida como uma prisão. Faz-nos justiça, faz-nos justiça. Espera mais um pouco. A partir do momento que passou, fez justiça, tirou eles dali, dando para eles um corpo, já não tem mais sentido esse lugar. E vai ser lançado no lago de fogo. Como também o quê? O inferno, o Hades referido. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então, essa é aquilo que eu falei das duas coisas. Um lugar para os de fé e os lugar para os maus, ímpios, sem fé, incrédulos, pecadores, tá? Até aqui tá legal? Eu tenho hora que vem tanta coisa e eu não consigo, irmãos. Porque eu preciso que vocês tenham um entendimento. E a gente, muitas vezes, vai e volta para poder explicar a sequência das coisas. Entendeu? Para não ficar um estudo fragmentado. Para você entender o sentido, o cronograma de todos os fatos que estão para acontecer. Até aqui tá tudo bem? Então tá. Quando nós vimos, irmãos, lá a nossa morte, o céu escureceu, trovejou. Ali fala, se vestiu com véu, Salmo 18. Fazendo um link agora com Lucas 23. Vamos abrir Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, versículo. Vamos pegar 44. Lucas 23, 44. Olha para você ver, começa a fazer a conexão dos dois textos, mostrando a morte daqueles que são celestiais e de papai quando ele teve que vir. Era já mais ou menos a hora sexta. Que hora que era? Sexta. A hora que era? Sexta. Você acha que é à toa? É hora sexta. Ok? Hora sexta. Nós estamos em qual era? Sexta era, ok? Já era mais ou menos a hora sexta e houve treva sobre a terra inteira. Até a hora nona. Tendo desaparecido o sol. Olha aí. Tendo desaparecido o sol. O véu do santuário. Olha aqui o véu. O véu do santuário rasgou-se ao meio. Fazendo um link lá do Salmo 18. Ele se revestiu, se vestiu com um véu.
escuro. Ele se vestiu com um véu escuro. Salmo 18. Tá vendo que está conectando os dois textos? Conectando a morte lá em cima e conectando a morte de Papai Yaucha aqui embaixo. E ainda, para não falar assim, não, é coincidência da escuridão, o véu em ambos. Mas não é só o véu. Vamos lá. Versículo 46. E Yaucha deu um forte grito. Ao grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tua mão entrego o meu espírito. Agora vamos lá. Salmo 18. Salmo 18. 7. Salmo 18, versículo 7. Olha aqui, Salmo 18, versículo 7. Na minha angústia, invoquei a Iau. Ao meu Iau lancei o meu grito. Lancei o meu grito. Viu a conexão dos dois? Aquele que estava no templo celestial lá em cima, na hora que está para morrer. Por quê? Porque as torrentes de Belial me aterravam. Eu lancei o meu grito. Continua. Do seu templo ele ouviu minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos. Olha aqui, agora desce mais um pouquinho. Versículo 12. Das trevas ele fez seu véu. Viu? O link lá, papai, que o véu se rasgou. Tendo aos pés uma nuvem escura, viu que ficou escuro, o sol escondeu. Versículo 12, aí ele fala, vamos lá, versículo 19, afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Iau foi apoio para mim, fez-me sair para lugar espaçoso. Faz um link com qual? Isaías 22. Quando Satanás vai ser lançado como uma bola em lugar espaçoso na terra. Lembra? Sim. Aqui ele fala, fez-me sair para lugar espaçoso, libertou-me porque ele me ama. Aqui quando ele fala, afrontaram no dia da minha derrota, mas Iau foi apoio para mim. Aqui é o grito. E aqui ele me fez o quê? Ele me libertou. Libertou o morto do cativeiro. Libertou o morto do cativeiro. Não deixou ele ir para o Sheol, mas levou ele para a terra e fez nascer em carne. Viu? Não deixou ele ir para o Sheol, mas levou ele para terra e fez ele nascer em carne. E é o link lá, papai falando, o meu espírito entregue nas tuas mãos, e deu um grito, o meu espírito entregue nas tuas mãos. É a representação aqui também de Yaucha Micael, que o espírito foi dado para ele, e ele pegou o espírito e a alma e levou para o lugar espaçoso e fez ele nascer carne. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Nossa. Isso, a conexão dos dois textos, falando de véu, densas trevas e do grito. Por quê? Porque aquele que morreu lá em cima recebeu o nome de Yaucha daquele que tinha morrido aqui embaixo. E a conexão dos textos, ele desceu para os lugares inferiores da terra e pregou. Aquele que foi morto lá em cima, papai pegou com sua mão, desceu com ele para essa terra para ele pregar, junto com aqueles que estavam com ele no templo.
para ele pregar para os cativos, os aprisionados, para os cativos e aprisionados. E quando o papai subiu, levou cativo o cativeiro. E aqueles que recebem a ministração de Filadélfia, a hora chegar, vai subir com ele. Por quê? Porque também aceitaram a mensagem desta palavra verdadeira que vem no final dos tempos. Viu a conexão? Que tudo se repete? Isso é um segredo muito profundo, irmãos. É um segredo maravilhoso, tá? Hoje nós já falamos muitos segredos. É necessário os irmãos ruminar pelo menos 3 vezes esse estudo. Pelo menos 3 vezes. Por quê? Porque você vai conectando o entendimento. Quanto mais ouvir, mais fé você vai ter. E eu quero que o irmão ache aí para mim: a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Yahweh. Romanos 10, ouço que o Espírito diz às vezes, agora faz todo sentido, porque Yahshua, ele está falando o anjo de cada era da igreja. Mas no final da carta, ele fala: ouça que o Espírito diz às igrejas que está na terra, pregoando para cada uma das igrejas. Primeiro na era de Esmirna, o fogo do Pentecoste, que desceu ali. E depois, nas outras eras seguintes em vida na terra, ele pregando a cada uma delas. Romanos 10, quanto, irmãos? 10, 17. As duas pessoas no mesmo texto. Entendi. Você entendeu? Entendi sim. O Espírito dele. É verdade. Ele está falando, ouça, e Yahshua está falando, ouça o Espírito Diz às igrejas. É verdade, irmão. Ó, Romanos 10, é verdade. 10 quanto, irmão Natanael? 10, 17. Vamos lá. Romanos 10, 17. Diz assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra do Machia. Aqui ele fala, pois a fé vem da pregação, ou seja, de ouvir, né? Ouvir a palavra de Yahweh. Então, como a gente tem hoje falado, a pessoa tem que ter esse entendimento e essa paciência. Por quê? Porque a pessoa que não está ouvindo a palavra, ela se enfraquece. E quando ela não está ouvindo a palavra, ela enche de dúvida porque ela não compreende. E é uma situação difícil, sabe, irmãos? É uma situação difícil para mim. Por quê? Porque eu quero que todos entendam. E eu falo assim, fico cansado. Fico muito cansado. Como eu falo assim para os irmãos, façam uma pergunta básica. Quando os irmãos não conseguem responder uma pergunta básica, por exemplo, o irmão André Querubim, irmão André, não é assim, irmão? Você falou que você achava que você era um querubim, irmão? Não. Hã? Nem me lembro. Não preocupa não, irmão. Não preocupa não, tá? Não preocupa. Eu quero que você não preocupe, tá? Eu só quero que você entenda. Presta atenção. Quando você ouve sobre a data, quando é que Filadélfia ela nasceu como filho varão, a gente viu papai Yahshua, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui na terra. Nós vemos Noé, depois que entrou dentro da arca, e ele ficou ainda alguns dias até começar a chover. Quando terminar o nosso ministério aqui nessa terra, irmãos, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ficar aguardando a nossa ascensão. E é na perseverança, exatamente.
E aí quando você vê aquela passagem dos rapazinhos, os rapazinhos vai virar para Eliseu e falar assim: sobe Eliseu, sobe Eliseu. Entendeu? E aí vem as duas ursas e mata os 40 rapazinhos. 40 e quantos? 42. Faz um link com os 42 meses do anti-Machia. Presta atenção. Os rapazinhos eram 42. Aí você fala assim: não, bobagem. Não, não tem nada de bobagem na escritura. Tudo tem uma conexão. Aí nós vimos ali que os rapazinhos ficam caçoando Eliseu. Falando com ele o quê? Sobe, careca, sobe, careca, sobe, careca. Sobe, careca. Aí é a conexão com os 42 meses que o anti-Machia recebe de autoridade. Ele recebe autoridade de 7 anos, igual o mensageiro de Sardes está falando? Não. Isso está em Apocalipse 13. Vamos abrir lá? Apocalipse 13. Apocalipse 13. 13 quanto? 5. Apocalipse 13, 5. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Diz assim: foi-lhe dada uma boca para quem? Para o anti-Machia, para proferir palavras insolentes e blasfêmias. E também poder para agir durante 42 meses. 42 meses são 3 anos e 6 meses. 42 meses. Foi dado para o anti-Machia 42 meses para ele agir. Agora nós vamos na conexão do sobe careca. Vamos lá do sobe careca? Está em Reis, né? Quem vai achar primeiro para mim? Segundo Reis 2. Segundo Reis. Segundo Reis. 2:23. Segundo Reis 2:23. 509. Segundo Reis 2:23. De lá, Eliseu subiu a Betel. Aqui, vamos pegar aqui só do 19, só para você saber que está falando de Eliseu, tá? 2:19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: a cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o meu mestre. Mas suas águas, 509, mas suas águas são ruins e tornam o país estéril. Que água é essa? A mensagem que é anunciada nesta terra é ruim e deixa todo esse planeta o quê? Estéril. Aí ele fala, disse: trazei-me um prato novo. É um prato novo, é uma mensagem nova. É uma mensagem nova. Nunca se trouxe uma mensagem dessa. É uma mensagem nova no final dos tempos. Traze um prato novo e ponde nele sal. E aí faz um link Shaul Paulo, que ele fala assim, que a tua palavra seja temperada com sal. E a gente já viu também que todas as ofertas Ial tinham sal. E eles lhe trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe o sal e disse: assim fala Ial, eu saneio estas águas, e elas não mais causarão nem morte e nem esterilidade. E as águas se tornaram sadias até hoje, segundo a palavra que Eliseu pronunciara. De lá, viu, Eliseu, de lá, ele subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: sobe, careca, viu? Eliseu virou-se e olhou para eles.
Seu olhar, como chama? De fogo. E os amaldiçoou no nome de Yahweh. Uai, mas como é que ele fez isso? Não pode. Ele não pode amaldiçoar, não. Por quê? Porque quem está falando é Yahweh. Ele é só boca de Yahweh. Quem falou foi Yahweh, não foi ele. Quem amaldiçoou foi Yahweh, não foi ele. Vocês estão entendendo? Sim. Ele não podia amaldiçoar, mas quem falou foi Yahweh. Ele amaldiçoou todos os que amaldiçoam e abençoam. Isso, aí faz um link exato com a irmã Liriamar. Eu abençoarei aqueles que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção. É Abraão que o irmão fez a conexão de Micael. Abraão, a bênção para Abraão. Deixa isso aqui marcado. E vamos lá em que Yahweh falou para Abraão. Tremido demais. Vamos lá. Nossa. Quem vai achar para mim? Yahweh falando com Abraão. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Hã? Gênesis 12. 12:3. Irmão tá fiado, hein? Também tem um bom professor, né? Olha aqui o professor. Ó, Gênesis 12. 12 quanto? 3. Presta atenção, irmãos. Gênesis 12:3. Vamos pegar pelo 1. Vamos começar pelo 12:1. Gênesis 12:1. Yahweh disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei. Engrandecerei teu nome. Ó, engrandecerei teu nome. Ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todas as clãs da terra. Em outra palavra, todas as tribos. Agora volta para lá. Lembra da guerra? Micael ali vai guerrear contra o dragão. É a mesma coisa que Abraão foi guerrear para libertar o seu sobrinho e a família dele, que estavam aprisionados. Lembra? Que é Ló, representação lá em cima de quem? Qual tribo? A tribo de Benjamim, que não desceu para o Egito. A tribo de Benjamim que não desceu para o Egito. Eu sei que tem irmãos aqui que estão boiando, porque não está estudando. Vamos lá. 2 Reis 2:23. Diz assim: de lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Fazendo um link com o final dos tempos, que nós estamos ministrando um tempo de ministério de Filadélfia, e depois que terminar o tempo do ministério de Filadélfia, vão ficar aguardando. E esses rapazinhos são aqueles rapazinhos que são de Sardes. E esses rapazinhos vão ser colocados nos 42 meses do ministério de Emanuel, o antimachia. E o antimachia vai perseguir eles e vai matar, juntamente com o falso profeta. Olha só. Vamos de novo. Versículo 23. De lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Eliseu virou-se, olhou para ele e os amaldiçoou em nome de Yahweh.
Então saíram do bosque duas ursas, e despedaçaram 42 deles. Despedaçaram 42 deles. Significa que tinha mais do que 42. Tinha mais. Só 42 foram despedaçados, fazendo um link com os 42 meses do ministério do Antimachia. Foi dado para eles 42 meses para o Antimachia, para ele agir. Esses que foram salvos nos períodos remanescentes, né, irmã? São os remanescentes, irmã. E nós vamos entrar isso daqui a pouquinho. Ó, vamos lá. E os despedaçaram 42 deles. Ok? Agora vamos lá. Vamos lá em Apocalipse 12. Os remanescentes da mulher. Apocalipse 12. Apocalipse 12, irmãos. Agora está claríssimo. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Olha só, Apocalipse 12, versículo 13. Apocalipse 12, versículo 13. Todos acharam? Sim. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, que dera à luz um filho. Filho varão. Ela, porém, recebeu as asas das grande águia para voar para o deserto, para um lugar em que, longe da serpente, é alimentada por tempos e metade de um tempo. A serpente, então, vomitou água. Ela vomitou. A serpente vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio ao socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos descendentes da mulher. São esses que têm o testemunho de Ial e de Ialcha. O restante dos descendentes que não foram o quê? Que não subiram. São aqueles rapazinhos que gozaram, zombaram, amaldiçoando, falando que ele está falando blasfêmias. Estão entendendo? Agora, só para os irmãos entenderem, que não veio na quarta. O dragão vomitou água. Isso faz um link com Apocalipse 3. Vamos lá. Apocalipse 3,14. Apocalipse 3,14. Vamos ser acelerados aqui, que nós temos que acabar aqui rapidinho. Senão trava o áudio. Apocalipse 3,14. Olha só. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala, o assim seja, testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Ial, ó, o primogênito. Conheço tua conduta. Não és frio nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar da minha boca. Ou seja, o Antimachia está sendo vomitado da boca do dragão. Por quê? Porque está tendo disputa. É diferente do filho de Ial para com o filho de Satanás. O filho de Ial é fiel ao pai e o outro não é. Por quê? Volta lá para Apocalipse 12. Volta para Apocalipse 12, irmãos. Olha aqui. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, que dera à luz um filho varão. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia. Sabe que águia é essa? De Ezequiel 17. Essa lá tem duas águias. Um é o Antimachia, Emanuel, e o outro é quem? Gabriel. Quais são as quatro faces do querubim? Uma águia em voo, um boi, o homem e o leão. A águia em voo. Esse querubim aqui é o Emanuel.
Ele está salvando a mulher, porque eles estão fazendo um pacto. Estão fazendo um pacto. Ele está salvando a mulher. E a terra vem em socorro. Por quê? A terra, ela é representação da besta que levanta da terra. Qual é a besta que levanta da terra? O falso profeta. Ela vem em socorro também da mulher, o Francisco. Por que, irmã Rejane, por que o antimachia discorda do dragão? Porque o dragão quer matar a mulher, ficou com raiva, porque ela deu à luz o filho varão. Mas o Emanuel quer proteger ela. Por quê? Ah, porque ele quer casar com ela. A imitação de Yalcha. A imitação de Yalcha Micael, que vai casar com a igreja, ele também quer casar com a igreja. E o dragão quer matar a mulher. Ele vem em socorro da mulher, fazendo com que a mulher seja levada para o deserto, e ele alimenta. O link ele levou para o deserto, ele está alimentando longe da presença do dragão. Como o dragão não está podendo pegar a mulher, ele vai fazer guerra contra os descendentes da mulher. E os descendentes da mulher não estão protegidos. Por quê? Porque rejeitaram aquele que estava ali para protegê-los. A mulher, ela faz pacto de casamento, é um pacto de casamento que está fazendo com o antimachia. Por isso o antimachia protege ela do dragão. Pode falar, irmã Débora. Yalcha, se casa com a esposa fiel, e o antimachia quer se casar com a infiel. Com a infiel, exatamente, a infiel. Exatamente isso, irmãos. Isso aqui, irmãos, nós estamos concluindo, já tem 1h56, para vocês entenderem que você não pode faltar nas reuniões, não pode deixar de ruminar a mensagem, tá entendendo? Esse aqui, ó, aquele que alimenta lá no começo, por 1260 dias, quando ele está na terra, depois ele sobe e derruba o dragão. Quando ele derruba o dragão persegue a mulher e ela é conduzida novamente para o deserto. E ali agora é alimentada por tempos e metade de um tempo pelo antimachia. Diferente do primeiro, que são os dois pastores de Zacarias 11. Os dois pastores de Zacarias 11. Um querendo cuidar da mulher, e ela não a querendo. E ela faz jura e promessa de casamento com o antimachia. Por isso o antimachia protege ela contra o dragão não matar ela. É o pacto. Tá entendendo, irmãos? Então, tudo isso nós vamos depois ruminar mais ainda, mas eu queria mostrar para vocês que o dragão aqui, como ele não consegue pegar a mulher, ele vai atrás dos descendentes. É o link daquele que nós lemos lá. Os descendentes da mulher, né? E mostrando claramente que são aqueles que têm o testemunho de Ial e de Yalcha, mas não aceitaram, são os rapazinhos que não aceitaram a mensagem do anjo mensageiro de Filadélfia. E inclusive zomba dele. Entendeu? Aí Ial fala: vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam, mas vou abençoar aqueles que te abençoam. Aqueles que te ouvem vai ser poupados da tribulação, porque vão subir contigo.